Voltando a esse exemplo 1, eu gostaria de mostrar a interpretação geométrica dele, ou a visão geométrica. E algo que a gente vai ver é um conceito, que eu vou fazer observações, é o conceito de inclinação da curva, que a gente comentou brevemente lá na aula 4, e hoje a gente vai ver de fato. Pois bem, essa é a equação. Essa equação é uma parábola, por causa aqui do grau 2. Aqui já fala que é parábola. Se você colocar essa equação aqui no GeoGebra, y igual a x quadrado, coloque aqui, vou fechar com um pontozinho. O GeoGebra tem um negócio legal. Se eu clicar nesse pontozinho e ele ficar vazio, não aparece nada. Aí eu clico nele e aparece a curva. Então, coloquei y igual a x quadrado. Perceba que de fato é uma parábola. E vamos confirmar lá no gráfico, em um programa, em um software de desenhar gráfico. Será que realmente essa equação é a equação da reta tangente no ponto 1, 1? Vejamos, vamos colocar essa equação, que é o 2x menos 1. Tá aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Vou fechar aqui o pontinho. Eu posso escolher a cor, clico nesses pauzinhos. Configurações, está em azul, bem aqui a cor. Aí eu clico aqui, clico no pauzinho e apareceu a nossa reta tangente. Vou colocá-la um pouco mais fina. Aqui um pouco mais fina. Pronto, vai nos ajudar. Tá aqui a reta tangente. Perceba que realmente ela tangencia o gráfico. E vamos olhar aqui de fato no ponto 1. Tá aqui o ponto 1 com 1. Então, ponto 1 com 1 é bem aqui. E a gente pode adicionar, aqui você clica aqui e pode adicionar o ponto, abre parênteses, 1,1. Ponto 1. Poxa, fechar ele aqui. Então, ele vai aparecer. Ele não apareceu, não? Não apareceu, acho que não. Opa. Tá. Eu vou pausar aqui para colocar o ponto para vocês. Voltei. Aí eu lembrei onde coloco o ponto. Aqui está essa parte de álgebra. Clica aqui em ferramentas. Aqui ponto. Aí você clica ponto 1 com 1. É bem aqui, ó. Ponto 1 com 1. Clicamos em ponto. E pronto, voltando. Então, olha, essa é a nossa parábola. Veja que a equação que a gente colocou, essa equação em azul, daqui é a 2x menos 1, igual a que a gente obteve na conta. E perceba que a equação que a gente obteve na conta, na hora que a gente joga no software, é justamente a equação da reta tangente. Perceba que ela está tangenciando. E agora vem o motivo de a gente dizer, o porquê que a gente chama de inclinação da curva. Guys, quando você dá um zoom na curva, ela tende a se tornar cada vez mais próxima da reta tangente. À medida que você dá zoom, você vai se aproximando. Então, qualquer parte da curva, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Quando você vai dando zoom, ela vai meio que, entre aspas, descurvando. O que, na verdade, é que quando você chega perto, você vai enxergando menos a sua curvatura. Então, como você vai enxergando menos, ao dar muito zoom, olha o que você enxerga. Praticamente é uma reta. O que você enxerga praticamente é uma reta. Tanto que o software, ele gera um errozinho, ele não consegue causar essa distorção tão pequena, essa curvatura tão pequena, que ele desenha uma reta. E essa reta que a gente vê de aproximação é justamente a reta tangente. E a gente vai confirmar aqui no ponto 1. Perceba que próximo do ponto 1, a gente já está vendo quase uma coincidência, quase que colidindo a curva com a reta tangente, que está em azul. Parece até que são a mesma coisa, mas não são. É por causa da espessura. Se eu colocar mais fina essa curva, veja o que acontece. Ó. A gente vai percebendo menos a coincidência. Mas eu vou dando zoom. Quando der zoom em torno do ponto, o que a gente percebe? A gente percebe que há uma colisão. Aqui é uma falha, tá? Essa aqui é uma falha, guys. A gente percebe que o gráfico e a reta tangente estão se coincidindo um com o outro. Então, esse zoom faz com que você enxergue menos a curvatura de uma curva. E você pode pegar uma curva e colocar uma lupa para você ver isso.
E esse menos a curvatura é quase uma reta, e esse quase uma reta é justamente a reta tangente, porque a reta tangente ela é uma aproximação da curva. Isso, se vocês fizerem um dia a disciplina de cálculo 2, vocês irão perceber isso. Mas a gente poderia fazer um argumento aqui, a gente não vai fazer, vai fugir da nossa disciplina, mas sim, a reta tangente, guys, ela é uma boa aproximação. Ou seja, esse 2x menos 1, ele é aproximadamente o x quadrado, para x muito próximo do 1. Muito próximo do 1. Não é exatamente 2x menos 1, mas tem uma ligação com 2x menos 1. Tá, voltando. Deixa eu ver se eu queria mostrar mais alguma coisa daqui. Então, é isso, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou diminuir o zoom e aí a curva começa a aparecer. Lembrei que eu ia mostrar. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar uma curva, algo bem curvado, uma elipse, para mostrar para vocês. Isso aqui é uma elipse. O que acontece se eu pegar um pedaço dessa elipse? Eu vou usar essa borracha. Opa, aqui não é a borracha. Eu vou usar essa borracha, guys. Perceba que a nossa elipse está toda curvada aqui. Eu vou fazer um corte aqui, eu vou fazer um corte aqui, eu apago aqui. Veja que você está enxergando a curvatura. Então, quando a gente dá um zoom, eu vou dar o zoom da lupa do telefone. Cadê ampliar aqui? Da lupa. Aqui eu vou ver se eu consigo tirar um print simultaneamente. Mas quando você dá um zoom, você já começa a enxergar menos curvado. Só um pedaço. Vou olhar só um pedacinho aqui, ó, só um pedacinho. Veja que você quase não enxerga a curvatura. Você pode dizer, professor, por quê? O senhor estava enxergando bem aqui. Não é por isso. Eu vou colocar a borracha, vou fazer um... Perceba que bem aqui está curvado. Bem aqui. Aqui a gente vê a curvatura. Mas se eu fizer um corte, e agora eu vou usar a lupa, você quase não enxerga curvado. Na hora que você... E se eu der zoom, aí que a gente não vai enxergar curvado mesmo. Veja, a curvatura, você enxerga bem pequena a curvatura. Esse zoom, agora adiciona uma lupa, só uma pontinha, veja. Você não vê curvatura, você vê reto. Então, porque quando você vai se aproximando de uma curva, enxergando cada vez mais perto, você enxerga menos essa curvatura. Por isso ela tem a impressão de ser uma reta, e é justamente a reta tangente nos pontos daquela proximidade. Ok? Oi. Então, essa é a primeira observação, guys. Por isso que a gente chama que a inclinação da curva é a inclinação da tangente. A inclinação da tangente dá a inclinação da curva, porque a curva, naquela parte, ela é praticamente a reta tangente. E, de fato, quando a gente vê curvas mais inclinadas... Quando a gente vê curvas mais inclinadas, perceba que a tangência, eu vou colocar a tangência aqui, ela está mais inclinada. Vai estar bem mais inclinada. Aqui perceba que a curva está mais deitada, a tangente também vai estar mais deitada, menos inclinada. Então ela bate exatamente uma com o outro. Lembrando que inclinação negativa, a reta está decrescendo. E quando a gente vê partes onde a curva decresce, a tangente também vai decrescer. Ou seja, falando de inclinação, curva e reta, uma bate com a outra. E a última observação é uma outra expressão para inclinação. A inclinação da curva, guys, a gente viu como sendo esse limite aqui. Cadê? Esse limite. Eu vou dar um destaque. Acontece que existe um outro limite para também calcular a inclinação. Que na verdade esse outro limite é o mesmo limite. Porém, dependendo do que você vai fazer, esse outro pode ser mais simples de fazer a conta ou não. Então, o outro limite é esse aqui. Eu vou colocar vocês. Basicamente, eu vou mostrar a ideia. Ao invés de colocar ali direto para vocês, vou mostrar a ideia. A ideia é considerar essa diferença como sendo um certo H. X menos A, você chama ele, encara ele como sendo um H. A gente chama esse H de acréscimo. Tem um sentido geométrico também. Quando x tende a A, essa diferençazinha, ela vai ficando pequena. Então, ela tende a zero. Ou seja, o nosso H tende a zero. Quando a gente faz essa conta, perceba que se você fizer isolar o x, pode fazer essa continha, ele vai dar A mais H.
Então, esse x aqui, ele vira a mais h, menos. Aí eu coloco o f de a aqui. Ou seja, esse outro limite, ele é equivalente a esse limite. Ele é uma outra expressão para o cálculo da inclinação. Quando você for calcular a inclinação de uma reta tangente, você pode usar esse limite ou esse, o que lhe achar mais conveniente. Inclusive, no próximo exemplo, a gente vai utilizar esse aqui. Ok? É isso, guys, e thanks.